Eu saúdo a todos e a todas e quero falar hoje especialmente ao Hugo, ao Alan, a Lucimari, a Isabelle e a Victória e aos nossos 3 vereadores mirins. Quero dizer a vocês, só para vocês, os outros não precisam escutar. Existem no Brasil algumas pessoas desavisadas, às vezes até um pouquinho espertinhos, mas na maioria das vezes essas pessoas, que eu reputo ignorantes, eles usam como fontes de informações, fontes que não são verdadeiras e que não são críveis. Usam como referência, meus estudantes de direitos, fontes não válidas pela própria história no Brasil. Então, qualquer um de vocês e qualquer um de nós, ao se aperceber esses ignorantes que estão se utilizando de fontes como Valor Econômico, Veja, Estadão, Folha de São Paulo e outros, quando vocês verem uma pessoa que se utiliza desses escrevedores e desses espaços como fontes, tenham-nos ou como ignorantes, ou como inocentes, ou como espertinhos, porque não existe outra razão para, no momento que nós vivemos no Brasil, as pessoas usarem destas fontes como fontes de referências para dialogar com a nossa população. São fontes que são mentirosas, não são verdadeiras, e a história do Brasil comprova isto. Então, este é o primeiro recado para os nossos jovens que estão aqui. Sempre que vocês verem alguém usando isto, estes institutos, esses jornais e estas revistas como fonte, esqueçam. Esqueçam. Quero dizer, senhores, eu quero primeiro ratificar o que disse o vereador Jefferson aqui em outras palavras, mas quero dizer a Blumenau, e a nós todos aqui, que quando eu falo aqui, vereador Marcos, que falta gestão, pensem comigo. Quem foram os governantes de Blumenau que perderam 176 milhões de reais que era para a regularização fundiária? Quem foram os governantes de Blumenau que perderam os recursos que vieram para Blumenau, para a cozinha comunitária, o banco de alimentos e restaurante popular? Quem foram os hábeis governantes de Blumenau que tiveram a capacidade de perder os recursos que eram para o centro de zoonoses em Blumenau? Quem eram o conjunto de gestores de Blumenau que tiveram a capacidade de perder 40 milhões de reais a fundo perdido que estava colocado nos cofres públicos de Blumenau, basicamente para investimento no esgoto, no município de Blumenau? Perderam esse recurso. Vereador Adriano Pereira, quem foram os gestores de Blumenau que devolveram os recursos que era para a regularização da Emil Vemut? Mais de 2 milhões de reais. Quem eram esses competentes que estavam administrando a cidade de Blumenau neste período? Só para umas pequenas observações, vereador Marcos, para que fatos como esses não aconteçam nunca mais. Nunca mais. E quero seguir, senhores, na fala hoje, para que nunca mais aconteça isto, e quero fazer a minha fala, talvez, vereador Jefferson, com o suporte com o que disse, com o que escreveu, com o que viveu Dom Paulo Evaristo Arns, ou com o que escreve um dos maiores jornalistas do Brasil, Paulo Henrique Amorim, ou com o que escreve o jornalista Luiz Nassif. Alguém está com saudade de um Brasil com uma dívida externa de 1,3 trilhões de reais, vereador Jefferson? Alguém está com saudade de um Brasil que, durante o período da ditadura militar, os militares pegaram o Brasil com uma dívida anual de 80% anual, deixaram o governo com cerca de 300% anual, e hoje nós estamos com uma inflação, Manuel, Maneca da Vila Iná, hoje nós estamos com a inflação anual na casa dos 6%, 5%, 7%. Alguém está com saudade? Tem um monte de gente, senhores, um monte de gente que usa essa tribuna aqui, usa os meios de comunicação, que está com saudade daquelas placas nas frentes das empresas que dizia, não há vaga, não insista. Parece-me que tem gente com saudade deste período ainda.
Ainda tem gente que parece-me que gosta desse tipo de coisa, desse tipo de tratamento para o povo brasileiro. Vereador Marcos da Rosa, por favor, mais um minutinho. Mais um minuto. Tem gente, senhoras e senhores, com saudade, e esses são ignorantes, vereador Ivanates, ignorantes mesmo. Eles não reconhecem a história. Hoje eles dizem que querem a malha ferroviária no Brasil. Pois é, mas estes mesmos que destruíram a malha ferroviária do Brasil e a nossa estrada de ferro aqui de Blumenau, que fechou na década de 70, fechou por quê? Será que muita gente que fala, será que estes ignorantes não sabem que o fechamento da malha ferroviária no Brasil foi uma ação deliberada, articulada pelo governo brasileiro, junto com as petroleiras, junto com as montadoras de carro estrangeiras que estavam vindo para o Brasil, e tem ignorante que ainda acha que agora é só fazer o discurso aqui e esquecer a história. A história constrói o futuro. O passado ajuda no presente para construir o futuro. E tem ignorante com saudade de algumas coisas ou fazendo uso de uma fala aqui muito senso comum. Muito senso comum. E olha, senhores, falar no senso comum e se utilizar do senso comum, no senso comum Hitler ajudou a matar cerca de 70 milhões na humanidade e no senso comum os fascistas passaram pelos dissabores que passaram na Itália. Eu não quero nenhuma ditadura, nem a ditadura militar, nem a ditadura Vargas. Pelas dificuldades que nós temos, eu prefiro uma democracia porque eu quero divergir e não quero correr o risco de sair daqui, ser amarrado e jogado no rio Itajaí, como foi o nosso companheiro militar no Rio Grande do Sul, que ousou discordar e, por essa razão, junto com muitos outros, tombou nas mãos dos covardes.